Bom dia, pessoal. Bom dia, visionários. Sejam bem-vindos. Fazer aqui o meu mantrazinho pela manhã. Que os anéis do mecanismo Olympus. Hashtag PQP. Perseverar e querer é poder. A gente vai fazer aqui, ó, café Guaraná. Guaranazinho pó lá de Maués. Leitura e meditar. Pessoal, hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, que inclusive tem se falado muito, que são as áreas da vida. Vou falar para vocês sobre a minha perspectiva sobre isso, que está englobada no mecanismo Olympus para o sucesso. Vou abrir aqui, inclusive, bom dia, meus amigos, bom dia, Lê, bom dia, Luciane, bom dia, Helder, G7, tamo junto. Já clica aí, pessoal, no aviãozinho, por favor, e manda para as pessoas que vocês entendem, que estão, a palavra vai ser desequilibradas, ou que buscam a plenitude, ou que sempre encontram um vazio, ou que não têm um conceito sobre felicidade, que vocês entendam que estão precisando de um equilíbrio. Bom dia, irmão. Bom dia, Anderson. Bom dia, doutora Brenda. Eu vou clicar aqui no aviãozinho e vou mandar para algumas pessoas. Bom dia, Ada. Nosso tema hoje é o mecanismo Olympus para o sucesso. A gente vai falar do que é o Olympus, vou explicar para vocês, vou tentar conceituar hoje. Vou falar de algumas áreas da vida hoje, talvez metade, e vou falar da outra metade na próxima quinta-feira, na nossa live, às 7h30 da manhã. E na sexta-feira eu vou abrir uma reflexão aqui com vinho na mão, à noite, para a gente falar sobre as áreas da vida, o que vocês entendem sobre isso, como vocês aplicam isso na vida de vocês. Então, alguns locais trazem um conceito colocando as áreas na vida em uma roda. E aí eu já vou dar uma polemizada aqui, porque eu não concordo com isso. Não concordo, e eu vou falar para vocês por que eu não concordo. Outros conceitos de filosofia antiga aplicada à moderna trazem as áreas da vida em 5 elementos únicos, dizendo que a felicidade está nessas áreas da vida quando você alcança a plenitude em todas elas. Então vocês vão ver muitas coisas falando sobre isso. Então eu vou dizer para vocês que o entendimento que eu adquiri, lendo muitas coisas e com a própria vida, inclusive colocando conteúdo bíblico, para quem é cristão vocês vão entender, bom dia Fê, bom dia Lu, as áreas da vida eu distribuo elas em 7. Só 7. Para quem gosta de numerologia, ou para quem também gosta de ler a Bíblia, vocês vão perceber que em alguns momentos aparece o número 7, trazendo plenitude. O mundo foi criado em 7 dias, só ao 7º Deus descansou. Ou seja, não tem por que você ter descanso antes de completar as 7 áreas. E por que não são 11? Se bota na internet aí, áreas da vida, vocês vão ver 11, vão ver 12, vocês vão ver mais ou menos áreas. Então vou dizer para vocês que as áreas da vida são 7 áreas. Pelo que vocês quiserem, pelo universo da numerologia, pelo cristianismo, dá uma pesquisada sobre o número 7 que vocês vão entender que o número 7 fala da perfeição, fala da plenitude, fala do que está completo. Alguns livros de filosofia também trazem algumas histórias, como a felicidade só sendo encontrada ao final da vida. Reflita também sobre isso. Para quem está entrando na live, a gente está falando... Bom dia, Lid. Bom dia, Sara. Bom dia, Oshiro. Para quem está chegando agora, a gente está falando das áreas da vida. E eu vou falar sobre o Olympus e a especificação do Olympus nas áreas da vida. Falei aqui que existem algumas teorias sobre áreas, algumas dividem em 11, em 12, outras em 5 áreas. E eu vou dizer para vocês que as áreas são 7. Podem entrar me batendo aí quem quiser. Eu vou justificar o porquê que são 7 áreas da vida que você precisa alcançar para
ter a sua plenitude ou a sua felicidade. Olimpo significa, em grego, o lugar mais alto entre os altos, ou o lugar onde reina a felicidade, ou algo parecido para a gente como o paraíso. Significaria então para a gente a felicidade. Legal? Esse é o significado de Olimpo. Vocês podem traduzir como sucesso, só que o sucesso você pode ter ele na plenitude, ou você pode ter um sucesso em uma área da vida, ou sucesso em alguma coisa que você alcançou. Mas a plenitude vai além disso. Então, de novo, algumas pessoas trazem as áreas da vida como uma roda. Não concordo com isso. E eu vou mostrar para vocês por que eu não concordo com as áreas da vida colocadas numa roda, que pode girar ou não. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas antes eu vou desenhar, deixar vocês curiosos aí para saber por que eu não concordo. Quem quiser me bater, já me bater. Mas eu vou, antes, desenhar para vocês aqui rapidinho. Tô até com um caderno aqui, ó, do Oshiro, da imersão dele lá do coach, imersão Nova Economia. Mas eu vou colocar aqui para vocês o significado, até para facilitar o entendimento das áreas da vida dentro do Olympus, o lugar onde reina a felicidade. Já desculpem aí a minha letra, tá? Olympus. Esse O vem de orientação. Aqui no meu livro, o último capítulo, eu falo sobre a orientação. Quais áreas que vocês precisam estar orientados para evoluírem, para terem sucesso e para alcançarem a plenitude. Essa orientação, aqui dentro vocês vão ter a orientação intelectual, estar orientado sobre o seu intelecto. A gente vai desenvolver isso aqui. A gente vai ter a emocional e a gente vai ter a física. Aí agora eu vou dar uma aprofundada um pouquinho mais na reflexão que a gente vai fazer na sexta. Vou dar uma filosofada para vocês. Vou trazer a Bíblia, não importa se você acredita ou não, só é um conceito histórico, isso se repete em várias vezes. Às vezes vocês rezam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou vocês veem aparecer o número 7 várias vezes, e vocês não entendem. Ou a gente não para pensar sobre isso, né? Não entender, a gente não entende, mas é não parar para refletir sobre isso. Mas existe uma coisa que está presente durante toda a criação, que é a Trindade. E aí eu vou falar para vocês quais são as 3 áreas da vida mais importantes daqui a pouco. Essas têm que estar presentes na sua vida durante toda ela. De novo, o mundo foi criado em 7 dias, só o 7º Deus descansou. São 7 áreas então. E a Trindade eu vou falar para vocês. A gente vai aprofundar isso. Mas o Olympus são 7 áreas da vida que eu estou colocando aqui. Começa pela orientação. O L vem do lazer, ou hobby de vocês, tá? O Y, eu coloco aqui Yeshua, que significa salvação. Seria a sua espiritualidade, independente da sua religião. Espiritualidade conecta vocês. O nome já diz, né? O que é espiritual, o que vem depois. O M vem de monetário, seria o financeiro. Muito importante isso. Algumas pessoas, inclusive, atrelam a felicidade ou a plenitude somente a essa parte monetária que está no meio aqui do Olympus. O P do Olympus... deixa eu escrever direito isso. Vem de profissional. O de universal. E o S, social, ou vou colocar aqui socioafetiva. E a gente vai falar de cada uma dessas áreas. Hoje eu acho que eu vou conseguir falar das primeiras 3 e depois nós vamos desenvolver os outros. Bom dia, mãe. Bom dia, Dr. Jefferson. Bom dia, pessoal que vai chegando aí. A gente está falando de Olympus e eu estou especificando hoje as áreas da vida. Eu desenvolvi também um mecanismo que está escrito aqui nesse livro,
PQP, perseverar e querer é poder, onde eu coloco cada engrenagem do Olympus, está aí o símbolozinho das Olimpíadas, feito de uma outra forma, com a letra O. Desenvolver esses adjetivos da letra O, como ser observador, ser ousado, ser obstinado, otimista e orientado, vão fazer você alcançar o sucesso em cada área específica da sua vida. Seja na sua profissão, seja como atleta, seja na sua empresa, vocês vão observar que desenvolver essas engrenagens do mecanismo, todas com a letra O para facilitar o entendimento e vocês memorizarem, vão levar vocês ao sucesso. São adjetivos que atletas natos têm e por aí vai. Mas hoje a gente está falando do significado disso, do que significa então o Olympus. Para quem chegou agora, Olympus significa o lugar onde reina a felicidade. Bom dia, professor Fonte. O lugar mais alto entre os altos, o atleta entende isso como o primeiro lugar do pódio, você pode entender como o seu paraíso, e eu vou chamar aqui de plenitude. Alcançar o Olympus é alcançar a sua felicidade, ou a sua plenitude, tá, pessoal? Hashtag PQP pro pessoal que tá chegando, manda aí, por favor, para as pessoas que precisam alcançar isso. Bom, não vou filosofar agora sobre as áreas da vida todas, porque que tem umas que são 11 ou não, vou deixar isso pra gente fazer na sexta-feira, vou dizer porque que eu não concordo que essas áreas da vida, elas têm que estar numa roda que gira, uma roda pequenininha ou uma roda grande, mas sempre girando, trazendo uma noção de equilíbrio. Eu vou dizer para vocês que desequilíbrio não necessariamente é a roda não rodar, tá? É um conceito bem forte, não estou anulando ele, mas estou dizendo que a felicidade não pode estar atrelada diretamente a ele, única e exclusivamente. Se a roda não gira, não tenho felicidade, negativo. Vou dar um exemplo para vocês, bem rápido para vocês entenderem. A nossa vida sentimental ou a nossa vida afetiva, nem sempre ela vai estar completa na sua vida durante... Vou dar um exemplo melhor, vou falar de uma outra forma. Até anotei aqui algumas coisas para eu dar de exemplo, mas eu vou falar para vocês da nossa vida especificamente profissional, vocês vão entender como é que ela vai funcionar. Quando a gente inicia o desenvolvimento nosso intelectual na escola, são colocadas várias matérias para a gente estudar. Estuda português, você estuda história, você estuda filosofia. Aí beleza, o melhor aluno da sala geralmente vai tirar nota 10 em todas. Ok. Depois que passa isso, um tempo, você precisa definir uma área para você se especializar. Correto? E vai chegar um momento da sua vida que você vai escolher, por exemplo, direito. E aí você vai ter que dedicar toda a sua vida ao direito. O que não pode acontecer? Você ter uma escassez das outras áreas. Eu estou falando só da profissional para fazer uma metáfora sobre as áreas da vida. A gente vai refletir sobre isso. Bom, eu sou formado em direito, vou ter que dedicar a minha vida agora a 5 anos do direito, depois mais um período, depois atualização. Se eu quiser passar num concurso, eu vou diminuir mais ainda esse foco. Eu vou especificar mais o meu conhecimento e eu vou tirar uma nota 1000 no direito agora, porque é a minha especialidade. Não necessariamente, eu não posso ser completamente analfabeto nas outras áreas. Se eu não tiver nenhuma noção ou se eu não quiser entender nada sobre as outras áreas, sobre português, por exemplo, ou sobre as outras áreas, aí você não vai ter sucesso realmente no direito. Mas coloca as suas matérias dentro de uma roda. Coloca as matérias depois de você escolher a contabilidade, a medicina, a engenharia, coloca tudo porque o conhecimento é muito grande. E aí quando a gente fala de áreas da vida, vocês vão entender também que as áreas da vida são ilimitadas do desenvolvimento de cada área. Tem pessoas que têm um intelectual muito avançado, um emocional muito avançado, né? Sua vida muito avançada, assim como as áreas que eu estou dando de exemplo, a profissão. E essa roda não vai girar se você colocar lá várias matérias da sua vida. Se você colocar o português, a matemática, e se você despontar aqui a medicina, vai ficar uma pontinha. Então por isso não coloco nessa roda, e existem outras formas. E por que também não coloco na roda? Porque não necessariamente essas áreas todas precisam ser desenvolvidas em um momento da vida. Então você não precisa alcançar a sua plenitude aos 16 anos de idade, fechando todas as áreas da sua vida, o seu financeiro. Mesmo na fase adulta inicial, aos 18 anos de idade, a sua vida financeira vai estar bonitinha numa roda? Não, você precisa se dedicar um pouco mais à sua profissão, por exemplo, em uma fase da sua vida. Se você traz então isso agora para um conceito mais perto de você, que é o que a gente vai fazer aqui agora falando do Olympus, se você traz para o início da sua carreira e no seu dia a dia, por exemplo, essa semana agora eu vou definir
todas as minhas áreas da vida em 7 dias. O ideal é que você faça isso, você tenha tempo para distribuir todas as suas áreas em 7 dias. Você vai distribuir a mesma quantidade de hora do seu lazer e da sua saúde física, da sua orientação física, com a mesma quantidade de hora da sua profissão? Não, a gente trabalha 8 horas por dia. Então, teoricamente, mas eu consigo equilibrar a minha saúde treinando uma vez por dia. Depende de como está a sua saúde. Então, você sempre vai precisar escolher uma área da sua vida para dar um foco maior. E foco é isso. Acho que o Oshiro está escutando a gente aí. Ele fala bastante sobre foco. Eu acredito até que ele tem um livro sobre isso. Você vai fechando cada vez mais a sua energia num único foco. Se você gera uma energia maior num único lugar, ele vai se despontar e vai sair do ciclozinho da sua analogia de uma roda ou de outra analogia que seja de equilíbrio. Então, necessariamente, uma vida desequilibrada, ela está relacionada com você ter picos em outras áreas, tá bom? Recentemente eu estava escutando uma discussão parecida com essa, e aí uma pessoa do empreendedorismo disse assim: a minha vida, nesse momento, ela está desequilibrada porque eu estou dando foco, estou com um projeto numa outra área. Eu tenho certeza que esse desequilíbrio que ele quis dizer, ou seja, vou tirar um pouco de tempo com a minha esposa, vou tirar um pouco de tempo com a minha família, vou tirar um pouco de tempo da academia, vou tirar um pouco de tempo disso daqui, vai gerar um desequilíbrio. Mas eu tenho certeza que esse desequilíbrio não quer gerar escassez. Nenhuma área da sua vida pode ter escassez. A área financeira, por exemplo, se você tiver no negativo, com certeza você não vai ter felicidade, porque todo o seu foco vai ser direcionado a essa área da vida, o seu foco, a sua mente, os seus pensamentos, todos eles. Mas eu também não preciso estar ali vivendo de renda para alcançar a felicidade, ou tendo o salário que eu entendo que para mim é importante. Se a gente for abrir essa discussão, vocês vão ver que para cada pessoa é importante de números específicos. Se eu perguntar para vocês, abrir aqui, o que vocês acham de ganho financeiro vocês gostariam de ter? Umas vão dizer 5 mil, outras vão dizer 2 mil, outras vão dizer 10 mil, outras 50 mil. Vocês vão ver pessoas dizendo que queria ganhar 1 milhão por mês e outras condenando, dizendo, mas aí é muita luxúria. Cada um tem a sua meta, porém ninguém pode ter escassez. Nenhuma área da sua vida pode estar zerada, mas não necessariamente, proporcionalmente, elas precisam ser iguais. Entendendo esse conceito, e a gente pode abrir de novo essa live para discutir um pouquinho, a gente vai agora especificar as áreas da vida e a busca de vocês por cada uma delas. Então, lembrando, mecanismo Olympus, O de orientação. Ali você, na orientação, vai desenvolver o seu intelecto, as suas emoções e a sua orientação física, que é muito importante. Se você não tem saúde também, ou seja, se você está acamado, toda a sua energia vai estar nisso. Então é importante que você se oriente sobre como você deve se alimentar, sobre como você deve se exercitar. Então manter o seu físico é muito mais uma orientação, tá? O L, que eu falei para vocês sobre o lazer e o hobby, vocês precisam ter um lazer e um hobby, a gente vai falar de cada um deles. E o Y, que é a vida espiritual, eu falei que Yeshua significa salvação, eu botei assim para vocês decorarem, tá, pessoal? As 7 áreas da vida que eu tenho como as mais importantes. A Lu está falando que ninguém cresce sem passar pelo vale do caos, sem passar pelo deserto, né? É exatamente isso. Todas as pessoas que se desenvolveram muito tiveram desertos incríveis, e é muito importante isso para o nosso desenvolvimento mesmo. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de como aplicar isso na prática. A gente tem mais 10 minutinhos de live hoje aí. Eu vou começar falando só sobre a orientação, a gente vai desenvolver o resto então agora. Não vou falar de um apanhado geral. Como é que a gente vai fazer para desenvolver todas as áreas da vida então, porém dando foco em uma área específica? Isso é o Olympus. Então, teoricamente, você precisa desenvolver cada uma delas. Teoricamente não, você precisa, todas. Tem que estar presente na sua semana, de preferência. No seu dia talvez você não consiga colocar, mas em 7 dias você consegue colocar todas elas. Então ontem eu fiz uma mentoria explicando isso, e o colega trouxe para mim 1 milhão de áreas da vida dele que ele gostaria. Por exemplo, na parte do lazer, boxe, muay thai, tocar violão, crossfit. Tinham algumas coisas lá que a gente ainda tentou distribuir, ou vamos tentar ainda distribuir, sobre a parte do que é orientação física, sobre a parte do que é o lazer. Mas
Vocês têm que entender que são 7 dias, ou vocês podem distribuir isso num ano, como a gente falou aqui. Vamos deixar isso mais fácil de entender. O que precisa fazer na prática? Vocês precisam mapear tudo isso, tá? A gente vai mapear. Então você vai pegar a sua semana, vai dividir ela em horas. Eu até coloquei aí, depois vai lá no meu feed, ver o que eu fiz. Ali está o grosso, não está o específico. Às 7 horas da manhã você vai fazer uma atividade, às 8 outra atividade, às 9 outra atividade. Você vai colocar no seu dia inteiro todas as suas metas diárias, de segunda a sexta. Vai ter coisa que você vai colocar uma vez na semana, coisas que vocês vão colocar 3 vezes na semana. O que é importante é que na sua semana tenha uma coisinha de cada área da sua vida. Não necessariamente elas precisam ser distribuídas com a mesma quantidade de horas. E às vezes nem de atenção, mas elas precisam estar distribuídas. O seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento emocional, na sua semana ele precisa estar, de segunda a sexta vocês têm que agir. E todas as outras áreas que eu falei, né? O lazer e tudo isso. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou até abrir aqui o mapinha meu que eu fiz. Não está aqui agora, mas vamos lá. Vamos pegar a segunda-feira de manhã, um exemplo. Vocês vão colocar ali às 7 horas da manhã, distribuir, vão colocar às 7 horas da manhã uma leitura diária, que é o que eu gosto de fazer. Por exemplo, vocês vão estar distribuindo o seu intelectual. É importante que vocês também façam o desenvolvimento ou a orientação emocional. Onde é que vocês vão colocar ela e como vocês vão trabalhar ela. Vocês podem trabalhar através de leitura. A gente vai falar depois de uma de cada, tá, pessoal? Existem vários livros que vão ajudar vocês sobre isso. Existe um livro específico chamado Isso, Inteligência Emocional. Existe a Gestão Emocional, que eu acho que é do Thiago Brunet, e vários outros conteúdos. Vocês podem assistir vídeos, como o desenvolvimento de tudo que vocês fazem na vida, sobre orientação emocional. E uma chave muito importante é a terapia. Não sei se a Aline está aí, minha psicóloga. Fiz 1 ano de terapia com ela. Melhorei bastante, com certeza. Terapia vai te ajudar no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento emocional. São 4 pilares da orientação emocional. Não vou falar com eles aqui, deles todos aqui. Mas é necessário que na sua semana você tenha pelo menos um dia, de segunda a sexta, para se dedicar à sua orientação emocional, a depender de que nível você está. Ah, mas eu não quero fazer terapia toda semana. Não. É importante que você se oriente de uma outra forma, então, lendo alguma coisa. O seu desenvolvimento intelectual, é importante que você esteja lendo alguma coisa além da sua profissão, seja de cultura e sociedade, seja de finanças. É importante que você esteja desenvolvendo isso. Depois eu vou falar dessa importância específica. Pode colocar, por exemplo, de manhã, de 7 horas até as 7h30, eu estou desenvolvendo meu intelecto. Agora vocês estão assistindo a live, vocês estão desenvolvendo o intelectual de vocês. É uma cultura ampla. A gente vai falar disso aqui também. Bom, a orientação física. É importante que a vida de vocês tenha metrificado a sua alimentação, a sua dieta. Que vocês não fujam completamente comendo qualquer coisa. É importante que tenha o exercício físico. Ah, eu não quero treinar todo dia. Na semana você precisa colocar isso. Então, beleza, vou treinar 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, ao meio-dia, por exemplo. Você vai estar desenvolvendo a sua orientação na parte física. Depois do orientado vem o L, o Lzinho do lazer. Você precisa ter um hobby. Você precisa desenvolver essa área da distração, porque senão você vai viver só de trabalho. A gente vai desenvolver o lazer também. É interessante então que você coloque o seu lazer em algum momento da sua vida. A quantidade também tem que ser definida, personalizada. Entender que a gente trabalha mais as áreas que são mais deficientes, isso é tudo. Se você na escola, eu falei lá que você está aprendendo todas as matérias e você está deficiente, está com escassez, tirando abaixo da média, numa matéria específica português, você tem que trabalhar mais ela. Você tem que deixar tudo, claro que da média para cima, tá? Ok, lembrar, não pode ter escassez em nenhuma área delas. O Y, a sua vida espiritual, não sei se você é cristão, se você é do budismo, qual que é a religião que você faz, você precisa dedicar a isso. Ah, mas eu não tenho nenhuma religião. Você já tem alguma religião. Estude então sobre isso. Dê uma lida e desenvolva isso, porque a sua mente vai precisar se encher disso, da sua existência, do que é espiritual. Vamos desenvolver isso também. O M, de monetário. Não tem por que você viver a sua vida mais no negativo. Se isso está acontecendo, coloque um dia na sua semana para organizar as suas finanças.
Quem é empresário entende muito bem isso, porque a gestão da sua empresa, obrigatoriamente você vai precisar de um dia para organizar a sua finança. Você não pode ter nem escassez e nem desequilíbrio. É simples, você não pode gastar mais do que você ganha. A gente vai desenvolver a sua orientação monetária também aqui em algumas lives. O P da sua vida profissional, perceba que eu separo do financeiro. É separado porque a sua profissão precisa estar dentro do que você ama. Claro que em alguns momentos a gente vai precisar fazer coisas que a gente não gosta para ter ganhos e melhorias nas outras áreas da vida. Mas é importante que você escolha a sua profissão e que você desenvolva ela e sempre esteja melhorando, alcançando a perfeição. O U, que vem de universal. Esse universal eu coloco, pessoal, como a contribuição que vocês vão deixar para o mundo. Essa contribuição não necessariamente precisa ser financeira. É importante que seja. Para quem é cristão, está escrito na Bíblia que é importante dizimar. Mas essa contribuição ela pode vir através do ensino. Um conhecimento que vocês transmitam de graça. Não é aquele que você está fazendo e já esperando alguma coisa de volta, ou sucesso, ou poder, ou fama, ou sei lá, o que quer que seja. É aquele ensino que você dá porque você entende que a pessoa precisa e é uma orientação que realmente vai transformar a vida dela. Você dedicou o seu tempo àquilo ali, e a gente não tem a frase, o tempo é dinheiro. O seu tempo é muito importante, é uma contribuição universal. Você precisa, nós precisamos fazer, tá? Tem que deixar aí um pouco do que você tem para o mundo, para o universo, para as pessoas, para tudo isso, tá, pessoal? E o S, que vem de sócio afetivo. Na sua vida social é muito importante, ninguém vive sozinho, e às vezes a gente passa 2 anos, foi engraçado, às vezes a gente conversa aqui na live, uma mentoria, e as pessoas falam assim, mas tem um primo meu que nós fomos criados juntos, a gente, ou uma tia minha, que eu sou apaixonado, a gente se encontra depois de 2 anos sem falar e parece que a gente viu ontem. Beleza, vocês têm uma relação muito legal, vocês criaram uma intimidade muito grande que não vai se perder, mas por que vocês ficam 2 anos sem se falar? Com a internet hoje aí, não tem porquê, tá, pessoal? Vocês precisam dedicar um tempo às pessoas que realmente são importantes para vocês, pra gente, né? Nós precisamos. Os nossos amigos, é importante que você tenha 1 hora para parar a sua vida e falar, vou ligar para algumas pessoas que são importantes para mim. Ou eu vou almoçar com algumas pessoas que são importantes para mim. Ou eu vou presentear, ou eu vou me doar para algumas pessoas que são importantes para mim. A sócio afetivo é muito importante também, tá? Bom, essas são as áreas da vida. A gente deu 8 horas aí já da nossa live. Falei um apanhado geral. Fiz algumas provocações propositais. Eu quero que realmente vocês me devolvam isso. Porque são 7 áreas e não são 11 áreas. Você acredita? Isso é uma coisa que eu acredito. Coloquei no meu mecanismo Olímpicos para o Sucesso. Embaso isso na minha experiência, em algumas entrevistas que eu fiz, de pessoas que são felizes e desenvolveram essas 7 áreas da vida, sendo 3 delas principais que eu vou falar para vocês de novo. E aí eu vou embasar isso na religião, vou embasar isso no cristianismo e vou embasar isso para vocês de uma forma geral, para os grandes empresários, para as pessoas que entendem que tem plenitude na vida, tá bom? Próxima live, a gente vai falar de coisas específicas. Eu vou abrir para vocês um mapa e vou mostrar para vocês como executar esse mapa na prática. Eu acho que eu consigo falar de 2 áreas na próxima. A gente talvez consiga falar da orientação do O, e talvez consiga falar do L, talvez consiga falar do M aí, do monetário. Vamos ver. E na sexta-feira eu vou abrir uma reflexão, só uma reflexão, que a gente não vai falar de nada específico, sobre a importância das áreas da vida. Sobre o que realmente é a felicidade para você, sobre se a sua felicidade realmente está só em alcançar uma meta financeira, deixando todas as outras escassas, e sobre se todas as áreas precisam estar num potencial máximo de foco, como às vezes a gente vai conversar com as pessoas e o cara fala, não, esse ano eu quero ganhar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, eu quero ler 25 livros, eu quero ir todos os dias à igreja de manhã e ler a Bíblia 5 vezes esse ano. Vocês vão perceber que isso é humanamente impossível. Vocês, de novo, vou dar o exemplo das matérias que a gente estuda. Hoje o conhecimento intelectual já revelado, ele é gigantesco. Por isso surgiram as faculdades, por isso hoje surgiram as especializações, por isso hoje surgiram as subespecializações, cada vez fechando mais, a gente chama isso de foco. É importante que
que na definição das suas metas, dos seus objetivos, dos seus olímpicos para cada área da sua vida, vocês tenham a principal, que é a que vai estar recebendo toda a sua energia mental, que você vai dormir e acordar pensando nela, que é aquela que você quer desenvolver. Exemplo, se você tem 18 anos ainda não, e já definiu qual que é a sua profissão, você vai ter que dedicar mais tempo da sua área para passar no seu vestibular. Ou se você já é formado em Direito, definiu a sua área, que é quero ser delegado, não tem por que você ficar estudando matéria para juiz ou ficar estudando filosofia o tempo todo. Você pode fazer isso, vai entrar como um hobby, você tem que desenvolver as outras áreas, mas o seu foco maior vai ter que estar especificamente naquilo e não necessariamente isso vai desequilibrar a sua roda ou a sua vida. Tá bom, pessoal? Deixa a reflexão aí, obrigado para quem acompanhou, pessoal que entrou aí, André, doutora Natasha, psicóloga, tamo junto aí. Obrigado, Elton. Hashtag PQP, Café Guaraná, leitura e meditar. Perseverar e querer é poder. Vai lá na minha, por favor, ou me manda um DM que eu desenrolo um livro para vocês, ou entra lá na minha bio. O livro está disponível online e físico em vários sites como Submarino, Shoptime, Vozes Americanas, Amazon. Você pode baixar agora o seu aplicativo Kindle aí, comprar o livro na Amazon com um clique só e já está pronto para você ler. Ou físico eu consigo para vocês, tem na Concorde também. Tamo junto aí, pessoal, bom dia para vocês.